Você vai conferir agora uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o ator Carlos Fariello e Marcelo Mansfield. Eles conversaram com exclusividade com a gente lá no hotel onde eles estavam hospedados. Deram um show de simpatia, brincaram, riram, se divertiram e estiveram em Curitiba com o espetáculo Má Companhia. Vamos conferir? Olá, gente! Conforme eu combinei com vocês, hoje eu estou recebendo aqui, aliás, tendo a honra e o prazer de receber dois grandes atores que estão aqui na nossa cidade, que é o Carlos Fariello e o Marcelo Mansfield. Boa noite! Boa noite, Cláudia. Tudo bom, gente? Tudo bacaninha? Tudo legal? Tudo tranquilo. Gente, é a primeira vez de vocês aqui em Curitiba? Não, eu sou praticamente cidadão curitibano. Eu já fiz aqui, no mesmo Teatro Regina Vogue, eu fiz um espetáculo chamado Como Entrar Mudo e Sair Calado, que era um solo meu que reunia alguns personagens meus. Depois fiz Nocaute, que é o meu solo de stand-up comedy. Eu fiz aqui Terça Insana, fiz o Solteirão Cobiçado nos anos 90. Eu faço muito participação junto com meu amigo Diogo Portugal no show dele aqui em Curitiba. Eu vou fazer com o Marco Zene, já vim fazer Risorama. Olha, eu tenho um currículo grande aqui. Eu vou me aposentar em Curitiba. Poxa, tô cheio de amigos meus aí, rolando aí. E você, Carlos? Para mim é a primeira vez. Não em Curitiba, porque eu passava minhas férias aqui. Eu tenho uma família do coração que mora aqui, mas no teatro é a primeira vez. Marcelo, me fala uma coisa assim, eu estava dando uma olhada na tua carreira, você começou a tua carreira lá fora, né? Na verdade, não é que eu comecei lá fora, eu fui para fora para tentar começar a carreira e tentei algumas coisas nos Estados Unidos. A gente tem uma amiga chamada Kathy Sassanoff, que é uma poetisa, que morava em Boston e me convidou para passar um período lá e ela tinha um grupo de poetas que se reuniam semanalmente para ler poesias e eu não é que eu fiz parte do grupo, mas fiz parte de algumas sessões. Aí, voltando, eu conheci a Angela Dipp e ela tinha um grupo chamado Arpias, que me convidou para fazer parte, daí eu comecei a trabalhar em São Paulo, já direto, sempre com teatro. Pouco tempo depois comecei a fazer propaganda, aí já fui fazer televisão, daí já fui fazer cinema. Quando eu vi, eu estava pobre, porém feliz de trabalhar como ator. E o Fariello, que eu já conheço há 30 anos, então a gente se conhece há muitos anos, que a gente vivia falando, não, a gente vamos fazer teatro, com as coisas assim, vamos ser ator. A gente já tinha essa vontade e tal, então, tanto que o exame dele da Escola de Arte Dramática eu fui réplica, eu fiz junto com ele o exame para ele e ele entrou em primeiro lugar. Nossa, fala um pouco, Carlos, da tua carreira. Então, eu comecei mais no teatro, fazendo escola de arte dramática e tal, e daí eu fiz parte do grupo do SESI, que viajávamos muito, depois do XPTO, que é um grupo de São Paulo bastante bacana e tal, e daí fui mais para comédia. Então montei minha peça, apareceu a Margarida, lá em São Paulo, depois Pó de Mico, a gente fez os Vanderleis, né, que era uma dupla de cantantes, e a gente canta pessimamente, mas era uma tiração de sarro em cima de duas figuras, exatamente, cantando músicas de carnaval da década de 30 e tal, era bem bacana. Daí teve um grande show que o Wolf Maia dirigiu, e depois eu segui, montei a gente fez Pó de Mico, e depois eu montei um grupo chamado Quinta que Pariu, que eu dirijo e é bem bacana, e quem estiver em São Paulo, a gente volta e meia tá em cartaz. É sempre ligado à comédia, né? Porque o que a gente quer é rir. Vocês sempre fazem comédia. Como surgiu a parceria aqui de vocês? Em 1978. Não, eu já falei essa história hoje 3 vezes, não aguento mais, mas eu estou contando para todo mundo. Eu fazia cinema Super 8, tinha aquele movimento de cinema Super 8ista, né? E eu fazia filme Super 8, eu tinha uma pequena produtora chamada Estúdio 17, e daí o Fariello era uma das minhas estrelas. E a gente fez alguns filmes que foram para festivais, coisas de cinema amador. Então a gente já se conhece a vida inteira, e é aquilo que eu falei, sempre que eu vou fazer alguma coisa, o Fariello está sempre por perto. Meu primeiro espetáculo o Fariello dirigiu, apareceu a Margarida, eu produzi. Então a gente a gente é sócio na produtora, então assim, a gente meio se completa, né? Gente, que poético.
têm uma carreira em teatro, cinema, TV. Tem alguma coisa assim que vocês curtem mais, que vocês acham mais bacana fazer ou indifere? Eu gosto do teatro sempre, mais do que... Eu me diverti muito fazendo publicidade, me divirto muito fazendo cinema. Tem um filme que eu acabei de fazer uma participação afetiva. O que é a participação afetiva? Você é amigo do diretor e então ele convida você para fazer uma pontinha de graça. É essa a participação afetiva. Mas com uma grande amiga minha, que é a minha cineasta favorita, que é a Ana Mulaer, um filme que está agora em cartaz chamado É Proibido Fumar. Eu, literalmente, é só uma cenazinha que eu faço junto com o Rafael Raposo, que é um grande ator que fez o Noel Rosa no cinema. Mas as quatro coisas que eu fiz, teatro, cinema, publicidade e televisão, eu acho bacana, eu gosto. Porque muitas vezes você está agindo de uma coisa que você acha que não tem graça, o público se mata de rir, né? E você tem que embarcar ali também, né? E tá aí a grande magia do teatro, né? Saber o que vai acontecer. Quer dizer, definitivamente a arte do ator é o teatro. Porque daí não tem enquadramento de câmera, não tem montagem como no cinema e tal. O ator sabe como se editar. Ele se edita se colocando em cena, né? E é engraçado como o personagem vai crescendo conforme vai desenrolando, né? Quanto mais você treina, mais afiado pode ficar e isso é muito bacana. E você, com essa experiência toda que vocês têm algum conselho para dar para quem está começando agora na carreira? O conselho que eu tenho é, tanto para quem vai fazer stand-up, para quem vai fazer personagem, é estudar. E quando eu digo estudar, não é entrar numa escola formalmente, não é só isso. Mas é estudar. O Procopio Ferreira falava uma coisa que eu acho muito legal, ele falou: o ator tem que ser rico. Mas não é rico de dinheiro, é rico de cultura. Tem que ir em museu, tem que ver, assistir um monte de filme, tem que assistir um monte de peça, tem que ver tudo o que está acontecendo. Para ficar. Falta muita cultura no ator brasileiro. No ator mundial, na verdade, falta, né? Mas eu acho que quanto mais cultura, quanto mais técnica você aprender, e a técnica é uma coisa que também nem sempre é da escola, às vezes é da experiência. Nossa, a gente estava falando, eu cheguei com dor nas costas no domingo, na apresentação em Sorocaba, eu falei, vou dar uma alongada aqui. Eu falei, então vou junto. A gente fez um espetáculo lindo, porque a gente sai, né, você sai com corpo bom, né? Então, assim, um pouco de técnica teatral é preciso. Então, o meu conselho é esse: primeiro, muita leitura. Ler tudo que é, de tudo com relação ao teatro, a história, a fatos, romances, biografias, o que for, e tentar o máximo possível estar em contato com o palco e saber como é que funciona um ator dentro do palco, ocupar o palco inteiro, que é uma coisa que o stand-up peca um pouco, é o fato de ficar muito parado, centrado naquele microfone na mão e tchau, que nem a gente está agora. Mas não é? Mas a gente pode levantar. A gente pode levantar, Mas ocupar o palco todo, saber usar, eu acho que é importante. E também trocar ideia, porque quando a gente faz um espetáculo em dois, a gente troca muita ideia. Você viu como ficou legal hoje, já ficou bacana, mas se eu te diminuir ali, talvez fique melhor. Eu acho que o conselho também é você conversar com os teus colegas, teus parceiros, para melhorar cada vez mais. Quer deixar algum recado, Carlos, para o pessoal de Curitiba? Eu quero mandar um beijo, porque eu adoro Curitiba, porque eu adoro o pessoal que eu conheço de Curitiba e convidar mesmo para ir, entendeu? Vamos ao teatro, vamos rir, vamos se divertir. Eu, na verdade, eu quero pular carnaval. Depois eu vou entrar aí com um projeto eu tenho dois projetinhos. Um de um novo stand-up que eu vou dar um passinho à frente, porque eu vou começar a colocar música, umas paródias musicais no meio e tal. E eu tenho um projeto também de um solo meu novo, que ainda não tem nem título provisório, não tem nem título ainda, mas é sobre teatro, é sobre um crítico de teatro, que eu pretendo fazer no segundo semestre. Fora isso, eu gostaria muito de casar, né? Se alguém tiver com dinheiro, por favor, eu não quero gente pobre. E se tiver um dinheirinho, eu vou aceitar um casamento ou... Aqui, o teatro infantil, tá cheio de dinheiro. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês. Você, viu? Amanhã nós vamos estar lá conferindo vocês. E você não sai daí, deixa o controle remoto do lado, que tem roupa